Bom dia a todos. Cumprimento o deputado estadual Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa. E aproveito, deputado, para lhe parabenizar pela recondução feita ontem pelos deputados, para que o senhor possa conduzir os destinos da Assembleia Legislativa. E aqui aproveito para colocar o Executivo à disposição, entendendo a independência dos poderes, mas a necessidade que a gente tem de encontrar pontos convergentes para poder fazer as entregas que são importantes para a nossa população. Aproveito também para cumprimentar os deputados que ontem tomaram posse e que terão a responsabilidade de legislar. Da mesma forma, coloco o Executivo com todo o nosso secretariado à disposição para a gente entender aqueles pontos e aquelas pautas que são importantes para o Estado do Amazonas. Cumprimento a primeira-dama do Estado, Tayana Lima. Cumprimento também o vice-governador Marcos Roda e nome dele, cumprimento os demais secretários municipais que estão aqui. O vereador Caio André, de Manaus, e os vereadores que estão presentes nessa sessão. Primeiro conselheiro Esteiro, presidente do Tribunal de Contas do Estado. Primeiro da professora pública, Manuela Catanheira, da Comissão de Professora Pública Geral em exercício. Primeiro pastor Lucas Câmara, presidente da Assembleia de Deus do Amazonas, e das novas de comunicação. Capazes e esse ato representando a Associação dos Municípios Amazonenses. Meus amigos e as amigas, senhor presidente, deputadas, deputados, senhoras e senhores. É sempre gratificante e significativo vir à Assembleia Legislativa. Essa é a Casa do Povo para buscar contas das realizações do governo do Estado. E assim marcar a abertura de mais um ano legislativo. Este ano mais especial apresenta uma síntese do que foi feito nos últimos 4 anos, período do meu primeiro mandato como governador. Os números estão consolidados no livro relatório cada um de vocês recebeu. Foram anos desafiadores e cheios de aprendizados. Nenhum governante antes de mim passou pelo que eu passei e teve que tomar decisões sobre um nível tão elevado de pressão. Minha equipe, aqui eu aproveito para cumprimentar todos os secretários do governo do Estado que estão aqui e que aceitaram o desafio do primeiro mandato e que retornam, os novatos que estão entrando agora nessa missão. Nós não medimos esforços para fazer o melhor possível e o Amazonas saiu da pandemia com um sistema de saúde mais robusto e fortalecido. Atualmente temos na rede estadual 1.330 leitos clínicos de UCI e de UTI a mais do que existia em 2019, quando assumiu o governo. Esse aumento é equivalente a pelo menos 3 novos hospitais no porte do pronto-socorro 28 de agosto. O Hospital Delfim Aziz, que funcionava com apenas 30% da sua capacidade, hoje opera na totalidade dos seus 6 andares. Ali são realizados exames de imagem, cirurgias de média e alta complexidade e vamos realizar um implante coclear, que possibilitará que crianças possam ouvir e em breve serão feitos, deputado Dr. Gomes e deputado Jorge Lins, transplantes de rins que vão mudar e salvar a vida de doentes renais crônicos. Com a pandemia tivemos dores profundas e ficamos com cicatrizes inesquecíveis. Mas essas conquistas que beneficiam diretamente a população nos fazem ter a certeza de que estamos no caminho certo.
Pela natural passagem do tempo, por tudo que passei, chego aqui mais amadurecido, conhecendo melhor o funcionamento da máquina estadual e também, sobretudo, conhecendo mais e melhor o Estado. Faço questão de deixar registrado que ao longo dos últimos 4 anos estive em todos os municípios do Amazonas. Conheci bem de perto o cenário de cada um e entendo as diferenças existentes entre as regiões. No mesmo estado, temos realidades completamente diferentes. E o que nós vemos no Madeira não é o mesmo que vemos no Juruá, como não é igual ao que tem em Luz e no Alto Solimões. Conhecendo os municípios e muitas comunidades rurais que ficam distantes das sedes, compreendi, por exemplo, a importância de investir no setor primário e gerar renda e oportunidade de renda para quem mora no interior e ali sustenta a sua família. Por isso, tenho muito orgulho, deputado Ricardo Maciel, de dizer que o setor primário, na minha gestão, recebeu o maior orçamento da história em um único mandato. Investimentos de mais de R$1 bilhão em todo o sistema SEDEM. Ou seja, nós fomentamos, oferecemos assistência técnica, entregamos sementes e alivios, subsidiamos. Atuamos na cadeia completa. Somente em renda direta para os produtores rurais foram empregados mais de R$300 milhões, com a aquisição da produção da agricultura familiar para a merenda escolar e a doação de alimentos a famílias em vulnerabilidade social. Aquisição de pescado, mobiliário escolar de pequenos modeleiros e com o pagamento de subvenção para produtores de juta, malva e borracha. De forma inédita, também temos a subvenção para produtores da piaçava e do pirarucu manejado. Isso, a meu ver, é buscar o verdadeiro equilíbrio social. Pois só pode-se reconhecer forte um Estado que tem planejamento macro e oferece oportunidades tanto para quem vive nas cidades quanto para quem vive na zona rural. E eu fui eleito para ser governador de todos os amazonenses. O Amazonas cresceu. Os avanços que tivemos ao longo dos 4 últimos anos são resultado de uma política econômica muito bem elaborada. Não custa registrar que quando chegamos ao governo encontramos um Amazonas desgastado e fragilizado economicamente. E fomos obrigados a adotar medidas, inclusive impopulares, que chegaram a passar pelo congelamento dos salários. Há um momento em que é preciso tomar decisões duras, mesmo que isso desagrade a alguns. Na economia, fizemos o dever de casa. Adotamos medidas sóbrias que nos permitiram equilibrar contas e fazer investimentos significativos. Conseguimos o equilíbrio fiscal e aumentamos a arrecadação de tributos que foram de forma consistente entre 2019 e 2022. Evoluímos 8% em 2020 comparado ao ano anterior. Em 2021, houve evolução de 18% e de janeiro a setembro de 2022 a evolução foi de 11%. Entre as medidas estão ajustes tributários sem aumento de impostos, implantação de novas tecnologias para dar mais eficiência na arrecadação, realização de programas de incentivo ao contribuinte para regularização de débitos fiscais, etc. A gestão fiscal mais equilibrada permitiu que o Estado cumprisse as metas do programa de reestruturação e ajuste fiscal do governo federal, se credenciando para obter garantias para novas operações de crédito para investimentos. Além disso, nos tornamos o primeiro Estado do país no quesito de informações contábeis e fiscais do ranking de qualidade da informação contábil e fiscal do Tesouro Nacional. Somos o número 3 na classificação geral de Estados brasileiros com o conceito A, ou seja, o mais elevado. Temos um Estado financeiramente robusto e amadurecido. Entre 2019 e 2022, o Amazonas aplicou mais de 5 bilhões e 300 milhões de recursos do Tesouro e de operações de crédito, com destaque para investimentos em obras de infraestrutura. Também adotamos uma política de redução de impostos para impulsionar o desenvolvimento de vários segmentos da economia, entre os quais a redução do ICMS para segmentos do comércio, serviços e combustíveis, como farmácias, bares, restaurantes e similares.
Com um Estado financeiramente saudável, podemos elaborar o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas. O auxílio estadual permanente, que alcança 300 mil famílias em todo o Estado, ajudando a colocar comida na mesa de quem mais precisa. Senhor Presidente, aqui eu faço um registro da importância que essa casa teve em tornar esse programa lei. Ele é permanente. Muita gente se incumbiu, se encarregou de disseminar fake news, dizendo que o programa vai acabar. O programa não vai acabar porque ele é lei e essa casa teve. O auxílio mensal no valor de R$ 150 chegou no momento em que a população mais vulnerável mais precisava. Tínhamos um cenário pós-pandemia em que ficaram rastros de pobreza, desemprego, queda do poder econômico. E para muita gente seria impossível seguir sem um apoio forte e decisivo como o governo. Para este segundo mandato, temos como meta ampliar o auxílio para atender mais 50 mil famílias. Também auxiliamos aqueles segmentos mais diretamente afetados pelas restrições impostas pela Covid-19, como trabalhadores da cultura e do turismo e ainda profissionais de educação física e atletas. Entregamos mais de 40 mil cartões de auxílio estadual emergencial no valor de R$ 600. Em razão dos períodos de cheia dos rios, e especialmente na cheia de 21, a maior já registrada, também estivemos presentes com o cartão auxílio enchente. Foram R$ 300 entregues a mais de 245 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. Isso, além das 186 mil cestas básicas que entregamos na capital e no interior, abrangendo ribeirinhos, produtores rurais, pescadores e indígenas. Mas nosso grande objetivo não é dar dinheiro, como alguns podem maldosamente afirmar. Nossa meta primeira e essencial é distribuir renda, garantir a segurança alimentar e fomentar a economia, reduzindo ao máximo possível as desigualdades sociais. Em breve, neste mês ainda, começaremos a executar um dos meus compromissos mais relevantes para esse segundo mandato. O fomento de R$ 1 bilhão via AFEAM em atividades produtivas de pequenos empreendedores das mais diversas áreas. Vamos ajudar o nosso povo a empreender. Quem sair, por exemplo, do benefício do auxílio emergencial por não se enquadrar na revisão da base de dados do Mercado Único, pode buscar meios de iniciar um negócio próprio e seguir trabalhando e cuidando da vida da sua família com dignidade. Senhores deputados e senhoras deputadas, a Covid-19 trouxe o encolhimento das oportunidades de trabalho e geração de renda. Por isso veio também a dificuldade para a aquisição de alimentos. O outro marco essencial e relevante feito pela minha administração foi, sem dúvida, o avanço no programa Prato Cheio. Os nossos restaurantes e cozinhas populares entregam comida e qualidade para famílias em situação de vulnerabilidade social. Com a ajuda dessa casa, especialmente com a ajuda da deputada Alessandra Campeu, conseguimos ampliar de 7 para 44 o número de unidades de Prato Cheio, levando o programa pela primeira vez para o interior do estado. Hoje, estamos em 26 municípios. Ao todo, já servimos mais de 2 milhões de refeições. E neste segundo mandato, o meu compromisso é inaugurar um restaurante do Prato Cheio em cada cidade do interior. Ainda como parte das ações de enfrentamento da segurança alimentar, realizamos mais de 40 edições do nosso Peixe no Prato Solidário na capital e no interior, e doamos cerca de 346 toneladas de peixe, beneficiando mais de 125 mil famílias. Atendemos a nossa população de forma acolhedora. A assistência integral à população avançou com ações como Muda Manaus, o Amazonas Presente e, mais recentemente, o Governo Presente, que consolidou as duas primeiras iniciativas e levou para mais perto da população, com destaque para ações de cidadania e saúde, os mais diversos serviços públicos. Realizamos mais de 200 mil atendimentos na capital e no interior. Nas unidades do PAC, alcançamos mais de 3 milhões de atendimentos, incluindo as unidades de Manaus, Presidente Figueiredo e Tefé. Aliás, Tefé a gente inaugurou lá com a ajuda
do Bessinha, nosso deputado Carlinhos Bessa, uma unidade moderna para atender aquela população. E acabamos de entregar 4 unidades do PAC Móvel, que já estão operando em Manaus e na região metropolitana. Apoiando as iniciativas das organizações da sociedade civil, investimos mais de 67 milhões de reais em editais de fomento para projetos do setor primário e da área social, além de destinar 18 milhões de reais para o programa Crédito Solidário, atendendo pessoas em situação de exclusão social com microcrédito ofertado de forma simples e sem burocracia. De forma inédita, demos microcrédito também para as mulheres, com o crédito rosa, a idosos, com o idoso empreendedor, e as pessoas com deficiência com o Mais Crédito e Inclusão. O apoio à população de baixa renda é também um dos objetivos do nosso programa Detran Cidadão, com destaque para o projeto CNH Social, que concede a primeira habilitação ou troca de categoria de forma gratuita. Com isso, ampliamos as oportunidades para garantir uma vaga no mercado de trabalho ou outra fonte de renda. Já atendemos 13 mil pessoas e acabamos de convocar mais 18 mil para iniciar o processo. Estamos ouvindo o pronunciamento do governador Wilson Lima, sua mensagem, governador. Somos um governo que ouve a voz da família amazonense. Como parte da nossa política social, não poderia deixar de registrar aqui uma conquista histórica. E uma conquista que foi possível através da parceria feita com o prefeito Davi Almeida, a parceria que foi feita com a Prefeitura de Manaus, o Passe Livre Estudantil, que atende alunos da rede pública de ensino de Manaus. Além de representar a concretização de um projeto idealizado mas muito tempo lá atrás, na década de 80, por estudantes que faziam parte de movimentos da sociedade civil organizada, o Passe Livre Estudantil faz a diferença significativa no orçamento das famílias, sobretudo das mais pobres. Deputada Maiara, nós estamos transformando a saúde. Já citei aqui algumas conquistas da saúde, como a ampliação de leitos e a capacidade de operação do Hospital Delfim Aziz, mas nossas realizações nesta área vão além. Em janeiro de 2019, poucos dias após ter assumido, visitei a Central de Medicamentos e encontrei remédios e material com a data de validade vencida e um estoque muito baixo. Havia 12% de abastecimento. Hoje nós temos algo em torno de 70%. Um aumento muito significativo. Também ampliamos a produção de oxigênio hospitalar com a implantação de 45 usinas, sendo 34 delas em hospitais do interior. Vale dizer que quando eu assumi o governo do estado do Amazonas, não havia uma usina sequer de oxigênio. E melhoramos de maneira histórica a oferta de serviços de saúde nos municípios. Pela primeira vez, o Amazonas passou a ter serviço de alta complexidade no interior. E, deputada Mayra, a senhora é muito bem sabedora que a gente começou lá pelo município de Parintins. Hoje são 31 leitos de UTI, incluindo Parintins, Tefé e Tabatinga. E estruturamos os CIs em todos os municípios. Uma parceria com o Hospital Albert Einstein nos permite ofertar atendimento em diversas especialidades médicas em 39 municípios via telesaúde. Também demos significativo apoio financeiro para ampliar a capacidade de atendimento nas unidades municipais de saúde. E está aqui o prefeito Anderson, que é prova disso. Somente em recursos do FTI, e aí eu quero fazer aqui também um registro, por indicação dessa casa, por intervenção da deputada Maiara, a gente fez com que esses recursos chegassem aos municípios. Nós repassamos 345 milhões de reais para que essas unidades de saúde pudessem ampliar seus atendimentos, seja na contratação de pessoal, seja na ampliação de estruturas. Executamos emendas parlamentares para melhorias da saúde no interior, totalizando 165 milhões de reais. Eu fui o primeiro governador do Amazonas a honrar com as emendas parlamentares dos deputados.
E aqui, presidente, no dia em que se abre os trabalhos com a mensagem governamental, reassumo o compromisso de continuar honrando com as emendas dos deputados, em alguns casos complementando naquilo que é essencial e naquelas obras que são decisivas para que os municípios, principalmente do interior, possam evoluir. Pensando na divisão geográfica do Amazonas, destinamos 148 milhões de reais para o aumento de serviços em municípios polo, como Parintins, Tabatinga, Tefé e Itacoatiara, além de São Gabriel da Cachoeira. Em Parintins, fizemos um convênio para a reabertura de um tradicional hospital referência na região, o Hospital Padre Colombo. Investimos também na infraestrutura e executamos 29 obras em construções. Ampliamos e reformamos com destaque para o Hospital do Sangue, que será inaugurado nesse ano de 2023. Esse hemocentro será o terceiro maior hemocentro do país. Será o maior hemocentro da região norte do Brasil. Reformamos unidades de saúde, como o Hospital João Lúcio, a Maternidade Ana Braga e 5 CAICs, que além de totalmente revitalizados, ampliaram os atendimentos com novas especialidades médicas, passando a atender adolescentes até 17 anos. Entregamos o Centro Especializado de Reabilitação na Policlínica Codajás e o Hemonúcleo de Coari, e estamos investindo em outras estruturas, como, por exemplo, deputado Cristiano D'Angelo, no novo hospital de Manacapuru, que será o maior hospital do interior do estado e o mais moderno da região. Hospital de Santo Antônio do Matupi, deputado Roberto Cidade, que é um pleito seu e um pleito principalmente daquela população ali do entorno. E mais um hemonúcleo em Tabatinga. Lá haverá ainda a reforma e ampliação do hospital local, que inclui novos leitos de enfermaria e UTI, além de consultórios e parque de imagem completo. Deputada Joana, com a sua intervenção, e aqui a gente se orgulha muito de falar disso, a saúde animal ganhou importância no nosso governo. Em atenção à saúde pública veterinária, nós estamos construindo o primeiro hospital público veterinário do Amazonas. A obra já está mais de 70% executada e vai oferecer de forma gratuita atendimento de urgência e emergência, consultas, cirurgias, exames laboratoriais e internações. Entendemos que cuidar da saúde animal também é questão de saúde pública. Reconheço o empenho dos profissionais da saúde. Sabemos bem, a pandemia deixou mais explícito ainda que um bom serviço de saúde não é feito apenas com estruturas adequadas, mas principalmente com recursos humanos. E o governo do estado tem procurado dar atenção a que eles merecem. Ampliamos o quadro de servidores, com a convocação de 774 médicos aprovados em concurso realizado em 2004 pela Secretaria de Saúde, além da incorporação de profissionais de saúde aprovados no concurso de Corpo de Bombeiros em 2019. Os servidores receberam um abono em reconhecimento ao trabalho exercido durante a pandemia e tiveram o valor do auxílio alimentação ampliado para R$ 600. Honramos datas bases e avançamos na execução do plano de cargo, carreira e remuneração, além de retomar as reuniões da Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS. Entre os projetos realizados, graças à dedicação dos nossos profissionais de saúde, em parceria com a Fundação Amazonas de Alto Rendimento, deputado João Luiz, destaco aqui o programa Respirar, criado para atender pacientes com sequelas da Covid, incentivando a reabilitação e a retomada das atividades físicas com segurança. De junho de 2021 até o ano passado, o projeto Respirar realizou mais de 187 mil atendimentos. O projeto recebeu menção de reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde e foi citado como boa prática pós-Covid por representantes dos Ministérios da Saúde da América Latina. Senhoras deputadas, na área da educação continuamos inovando e melhorando nossos indicadores. Estamos no caminho certo. Aqui eu faço um reconhecimento também, um agradecimento
a ex-deputada estadual Terezinha Ruiz, que se junta ao governo também nesse desafio de melhorar cada vez mais as entregas nessa área. Está assumindo um programa pelo qual eu particularmente tenho um carinho muito grande, que é o nosso PADEAN, que foi responsável pela construção de 12 escolas de tempo integral. E a gente vai agora para a segunda etapa sob o seu comando, deputada. Avançamos nas avaliações do IDEB e pelos números de 2022, entramos para o seleto ranking dos 10 melhores estados mais bem posicionados do país. Subimos 4 posições e somos hoje o 8º no ranking, registrando a melhor nota desde que o exame começou no Brasil. Os números positivos sinalizam também que acertamos muito no esforço para reduzir os danos causados pelas restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Projetos como o Aula em Casa e o Merenda em Casa permitiram a continuidade do processo de aprendizagem, mesmo nos períodos mais críticos da pandemia. Também fizemos investimentos expressivos na estrutura educacional, sobretudo no ensino integral, com a inauguração de 12 SETs, 11 deles no interior do estado. Criamos a maior rede de laboratórios de programação e robótica do estado. As escolas da rede estadual estão recebendo os laboratórios Maker, como parte do projeto Fazer para Aprender. Já implantamos 47 laboratórios, sendo 22 deles no interior. Nesses espaços, nossos alunos podem ampliar a aprendizagem por meio da robótica, programação, impressão 3D, eletrônica e outras áreas. Vamos chegar a 100 laboratórios instalados. Estamos preparando os jovens para o mercado de trabalho. Parcerias da SEDUC com o CETAM e da SEDUC com o SEBRAE, com o da Escola para o Trabalho e Educação Empreendedora, têm enriquecido a vida acadêmica de nossos alunos e lhes permitido significativas experiências profissionais. Em 2022, atendemos mais de 3.000 alunos dos 2 projetos, oferecendo capacitação e preparando-os para o mercado. Esses projetos que serão ampliados com o encaminhamento desses jovens ao primeiro emprego. No ensino profissionalizante, ofertamos mais de 526.000 vagas em cursos de qualificação no CETAM, sendo 227.800 somente no interior do estado nos últimos 4 anos. A unidade do CETAM de Benjamin Constant começou a oferecer mais de 1.200 vagas em cursos de qualificação. Em Manaus, as 2 maiores zonas populacionais também ganharam novas unidades, com o CETAM da Zona Norte, no Galileia, e o CETAM da Zona Leste, no bairro Jorge Teixeira. No total, as novas unidades do CETAM ofertam mais de 5.000 novas vagas por ano. Deputado Cabo Maciel, nós distribuímos o Fundeb de forma justa. Em reconhecimento ao trabalho dos profissionais da educação, nós estamos pagando o Fundeb desde 2019. E todos os profissionais foram contemplados, incluindo merendeiras, pessoal administrativo, vigilante, porque todo mundo que está na escola também é educador e merece esse reconhecimento. Em 2021, quando pagamos o maior valor de Fundeb da história, os valores ficaram entre R$ 12.600 e R$ 37.800. Foram pagos para os servidores da SEDUC e também do CETAM. Valorizamos o nosso time de educadores com o projeto de Educação Premiada. Pagamos o 14º salário, que inclusive foi aprovado por esta Assembleia Legislativa para que houvesse esse reconhecimento a esses profissionais. São profissionais de escolas públicas que ficaram entre as 10 melhores no ranking do IDEB, que também alcançaram as metas pactuadas. Convocamos 6.217 profissionais aprovados no concurso da SEDUC, aquele que foi realizado em 2018, reforçando o quadro de professores, merendeiras, nutricionistas, psicólogos e outros. E seguimos com o cumprimento do pagamento de database e promoções de servidores da SEDUC, CETAM e UEA.
mantendo negociações permanentes para garantir ganhos aos nossos profissionais. Destaco ainda no campo da tecnologia a implantação da Academia STEM, uma parceria da UEA e da Samsung para capacitar estudantes desenvolvendo competências nas mais diversas áreas da abrangência. Através dos laboratórios móveis dessa academia, levamos cursos gratuitos para os nossos alunos da rede pública em áreas como tecnologias digitais e indústria 4.0. Priorizamos investimentos em qualificação com a oferta de 15 mil vagas em cursos de pós-graduação para profissionais da educação e com o projeto Trilhas do Saber, que já promoveu a formação em 34 municípios. Deputado Rosenha, nós colocamos os nossos atletas na seleção principal com esses investimentos. No desporto, avançamos no apoio ao esporte profissional e amador e na realização de projetos de iniciação esportiva e de lazer. Destinamos 8 milhões de reais em patrocínios para a realização de atividades esportivas e apoio em competições, incluindo o futebol amazonense, masculino e feminino, e contribuindo na formação de novos atletas. Lançamos o Bolsa Atleta, com patrocínio mensal que varia entre R$ 400 e R$ 3 mil para desportistas de base, para atletas de alto rendimento que disputam competições nacionais e atletas de modalidades olímpicas. Com o projeto PELSE, promovemos a prática esportiva junto a crianças, adolescentes e adultos, atendendo 10 mil pessoas em 35 núcleos em Manaus e em 7 polos no interior. Lançamos ainda o projeto Escolinha nos Bairros e o Mais Futevôlei nos Bairros. Grande parte das atividades desses projetos acontece nos 7 campos comunitários que revitalizamos nas zonas Norte, Leste e Oeste de Manaus. Senhores deputados e senhoras deputadas, a segurança pública tem sido um desafio permanente que enfrentamos investindo na valorização dos recursos humanos, no aparelhamento das forças e em tecnologia de ponta. Cabo Maciel, aqui lhe agradeço muito pelas suas intervenções feitas para que a gente pudesse avançar na promoção a mais de 8.300 policiais, bombeiros e demais agentes de segurança. Pagamos datas bases, auxílio fardamento, e criamos novos benefícios, como a gratificação de custo e a gratificação por arma de fogo apreendida, além de melhorarmos o pagamento do serviço extra gratificado para policiais militares. Convocamos 887 policiais e bombeiros aprovados em concursos realizados em 2011 e 2009, respectivamente. E realizamos concurso com 2.525 vagas para os órgãos da segurança pública, após mais de uma década sem haver certames. Na melhoria da estrutura, revitalizamos 32 unidades policiais na capital e interior e inauguramos outras 12 estruturas, entre elas mais uma delegacia especializada em crimes contra mulheres e a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e a Delegacia de Combate à Corrupção. Estamos com obras importantes em andamento, como a construção do novo batalhão da ROCAM, reforma dos CIOPs e a adequação dos prédios que vão abrigar o núcleo de atenção ao servidor da segurança pública e o Instituto de Identificação. Criamos ainda a ROCAM Motos para agilizar o patrulhamento em Manaus. Implantamos um centro integrado de comando e controle em Itacoatiara, resultado, inclusive, de parte da emenda do Cabo Maciel. Inauguramos a unidade prisional de Tefé e implantamos a base fluvial Arpão, que tem contribuído significativamente para o combate ao tráfico de drogas e outros ilícitos nos rios do estado, e tem dado uma tranquilidade muito grande àquela região, sobretudo aos municípios de Tefé, Coari e Codajás. Estamos combatendo o crime na fronteira. Também ampliamos a atuação nas regiões de fronteiras do Amazonas, com a Operação Horus, em parceria com as forças federais, e a Operação Fronteira Mais Segura, que resultaram em mais de R$1 bilhão em prejuízos ao crime, além da apreensão recorde de mais de 60 toneladas de drogas. Os resultados estão diretamente ligados ao reforço de viaturas, armas e equipamentos. Entregamos
mais de 580 viaturas e estamos renovando o armamento da polícia com a entrega de mais de 7.000 pistolas 9mm e metralhadoras 762, além de munições, lanchas blindadas, equipamentos de investigação, computadores e radiocomunicadores. Deputado Péricles, hoje nossas forças de segurança, 100% delas já utilizam a bereta 9mm. Nós estamos aposentando as pistolas .40 e com a ajuda também dessa casa, nós aprovamos um projeto que permite a venda desse armamento para o policial. Porque o policial, quando ele vai para a casa dele, ele não deixa de ser policial. Ele continua sendo policial. A partir de março, a gente começa a vender a preço de custo esse armamento para esses servidores públicos. Implantamos tecnologia de ponta no monitoramento da capital. A tecnologia está presente com o moderno sistema de monitoramento que batizamos de Paredão, com 500 câmeras inteligentes instaladas em pontos estratégicos de Manaus, capazes de identificar veículos com registro de roubo, bem como a atuação de criminosos. Com o Paredão, recuperamos mais de 1.100 veículos roubados ou que estavam em uso por criminosos. A tecnologia também já nos ajudou a solucionar mais de 700 crimes a partir de apreensões e prisões feitas com o auxílio do Paredão. Hoje, nenhum veículo envolvido em crime informado para a nossa Secretaria de Segurança Pública circula na cidade de Manaus sem que nós tenhamos a informação. E é uma informação em tempo real. Senhoras e senhores, fizemos obras, geramos muitos empregos, movimentamos a economia através das obras. Investir na infraestrutura de um Estado é ordenar o crescimento e apostar no futuro. Nessa área em especial, concluímos 263 obras com investimentos de mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais nos últimos 4 anos, um recorde em tão pouco tempo. Entregamos obras nas áreas de saúde, educação, segurança, saneamento e melhoramos de forma considerável as estruturas viárias na capital e interior, de ramais, vicinais e rodovias. Nosso governo, com garra e determinação, cumpriu a meta de concluir a AM 070, obra que se arrastava por muitas gestões. Foram mais de 1.000 quilômetros de rodovias recapeadas, outros quase 500 quilômetros de sistemas viários municipais que receberam melhorias, além da pavimentação de mais de 100 quilômetros de ramais. Tivemos ainda 58 convênios firmados no ano passado com 27 prefeituras para obras de infraestrutura nos municípios. No saneamento, concluímos o Prosai Maués, tornando o município referência em cobertura e tratamento de esgoto no Amazonas. Entregamos a primeira estação de tratamento de esgoto do Prosaminha em Manaus, que beneficia 192 mil pessoas. E fez, prestem atenção, fez com que a cobertura de esgoto da capital saísse de 12% para 22%, de acordo com o Instituto Trata Brasil. Levamos iluminação de primeiro mundo para o interior. Levamos iluminação pública de LED, que é mais econômica e eficiente, para 29 municípios e 34 comunidades rurais e indígenas. Inclusive lá em Belém dos Solimões, em Tabatinga, lá em Feijoal, em Benjamin Constant, lá no Alto Solimões. Também instalamos mais de 30 sistemas simplificados de abastecimento de água em municípios e comunidades do interior e realizamos obras de revitalização, ampliação e melhoria nas redes de distribuição de água de 17 municípios, beneficiando mais de 120 mil pessoas. Entre os investimentos, destacam-se as inaugurações de uma estação muito significativa, deputado Sinésio Campos, e o senhor teve a oportunidade de instalar. E muita gente não acreditava que isso era possível. Uma estrutura trazida da França, com tecnologia de ponta para abastecer água de qualidade. E hoje, os moradores lá de Benjamin Constant têm uma estação de tratamento de água e de primeira qualidade. Também implantamos a primeira fábrica de envase de água tratada do Amazonas, em Manaquiri,
com capacidade de produção de 450 mil copos por mês, para doação a escolas, repartições públicas e ações governamentais. Em Manaus, estamos executando investimentos de mais de R$500 bilhão. São convênios firmados com a Prefeitura que têm garantido avanços como o passe livre estudantil, a reforma de feiras municipais, o programa Asfalta Manaus e outras intervenções como a construção do viaduto da Bola do Produtor, a nova rodoviária da capital e um parque temático, dentre tantas obras. Estamos fazendo o maior investimento em mobilidade urbana da cidade de Manaus de todos os tempos. Estamos construindo o maior complexo viário de Manaus, com 27 quilômetros. Os anéis viário sul e leste vão interligar as zonas norte, leste e sul da capital, melhorando a fluidez do trânsito, facilitando a logística das empresas do distrito industrial e oferecendo mais segurança na mobilidade da população. Com o Prosami Mais, estamos levando pela primeira vez obras de saneamento e urbanização do programa para a Zona Leste de Manaus. As obras compreendem trecho do Igarapé do 40, entre as comunidades da Sharp, no bairro Armando Mendes, Zona Leste, e Manaus 2000, no Japim. O investimento de mais de R$580 milhões contempla saneamento básico, habitação e mobilidade urbana, além da construção de parques e equipamentos públicos. É compromisso nosso retirar aquelas famílias ainda nesse primeiro semestre. Eu me refiro às famílias que estão na comunidade da Sharp. Ontem, inclusive, eu estive tratando disso, e as máquinas já estão prontas para poder fazer as obras que irão beneficiar a população que mora naquela região. É a primeira obra de saneamento e com essa envergadura da Zona Leste da capital. As obras do Prosami Mais já iniciaram com destaque para a construção de um residencial de 32 apartamentos na Avenida General Rodrigo Otávio, que está em fase de finalização, e de mais 72 apartamentos na Cachoeirinha, cuja ordem de serviço já está assinada. No interior do estado, aprovamos em 2022, junto ao Ministério da Economia, a carta consulta do PROSAI para o município de Parintins. E neste ano, vamos iniciar a fase de reassentamento de 5.700 pessoas que moram nas áreas de intervenção. Serão realizadas obras de saneamento e requalificação urbanística, com investimento de mais de R$450 milhões. Na habitação, além da construção de 104 unidades habitacionais do Prosami Mais, entregamos soluções de moradia a mais de 1.800 famílias em processos de reassentamento para a realização de obras e mantivemos o auxílio aluguel de 2.200 famílias retiradas da ocupação Monte Oreb. Também retomamos em 2022 a construção do conjunto Osias Monteiro 2, na zona norte de Manaus, com 192 apartamentos. Essas obras deverão ser entregues entre junho e julho. E esses apartamentos desse conjunto habitacional do Osias Monteiro 2 serão destinados para os profissionais da saúde. Senhoras deputadas e senhores deputados, como vocês já conhecem a minha origem, se há alguém que pode dizer que conhece a realidade das famílias que vivem da agricultura, sou eu. Neto de agricultor, por muitas vezes vi meu avô sair para a roça e outras tantas vezes o acompanhei. Sei, portanto, da importância de investir e utilizar responsavelmente as verbas direcionadas ao setor. Destinamos mais de R$54 milhões para a execução de projetos de emendas parlamentares voltadas ao setor primário dos 62 municípios, como para a aquisição de implementos agrícolas e de insumos e melhorias de infraestrutura. Implantamos o SOS Vicinais para tornar trafegáveis vias importantes para o escoamento da produção agrícola. Entregamos kits da agricultura familiar e incentivamos a piscicultura com a entrega de alevinos. Implantamos 29 feiras de produtos regionais no interior e apoiamos a realização de feiras agropecuárias e melhorias em parques de exposição. A propósito,
quando eu assumi o governo em 2019, há mais de 5 anos que não era realizada a exposição Feira Agropecuária. E esse ano, no ano de 2023, o produtor vai ter uma casa para chamar de sua. É o parque de exposições que nós estamos construindo no quilômetro 2 da BR-174. A assistência técnica e apoio à produção rural também foram reforçados com a convocação de 435 servidores aprovados no concurso do IDAM e da ADAF. Estamos lutando também pela Zona Franca de Manaus, ao mesmo tempo em que a nova economia do Amazonas já é realidade. O desenvolvimento de novas matrizes econômicas deixou de ser discurso vazio, sem resultados práticos. Sem descuidar da defesa intransigente do nosso modelo econômico, estamos construindo um sólido caminho para desenvolver setores como o gás natural. Mercado que ganhou um novo marco regulatório, quando o governo do Estado, juntamente com a Assembleia Legislativa, deputado Sinésio Campo, e depois da gente apanhar muito, a gente finalmente quebrou o monopólio do gás. Hoje investe no gás natural quem quiser. O setor já recebe investimentos no campo de Azulão, em Silves, onde serão construídas 3 térmicas que vão ampliar a geração de energia no Amazonas, aumentando a atração de novos empreendimentos. Já começou o processo de construção dessas térmicas, que deve gerar algo em torno de 1 giga de energia elétrica. O investimento é de aproximadamente 4 bilhões e meio de reais. Meu amigo prefeito Anderson, a exploração de potássio em Altazes está em processo de licenciamento ambiental, com uma perspectiva de colocar o Amazonas na liderança na produção de fertilizantes no Brasil. E esse é um compromisso da nossa equipe, junto ao governo federal, junto às instituições, para que a gente possa efetivamente fazer com que aquele empreendimento saia do papel, gerando renda e qualidade de vida para a nossa população. O turismo também tem avançado como alternativa econômica com os investimentos em infraestrutura e a ampliação da malha aérea. Entregamos a 2ª etapa do Centro de Convenções Vasco Vasques e temos um pacote de investimento de 60 milhões de reais para melhorias em aeroportos de 9 municípios, além da revitalização e equipamentos de atrativos turísticos, como está acontecendo na Serra da Valéria, lá em Parintins. A propósito, meu amigo Adjunto Afonso, a gente já está com o aeroporto de Pauini praticamente pronto para ser entregue. Da mesma forma, deputado Thiago Abraim, que a gente já está com o aeroporto de Itacoatiara praticamente pronto, as aeronaves já estão, inclusive, pousando lá. Aumentamos a oferta de voos internacionais com destino ao Panamá, Miami, Fort Lauderdale e Bogotá. 6 municípios passaram a contar com voos comerciais que fazem ligação com a capital. Mas, meus irmãos, desenvolver e proteger é o nosso maior objetivo. A bioeconomia é um setor que também apresenta perspectivas econômicas promissoras para o Amazonas. Regulamentamos a política estadual de serviços ambientais, permitindo avançar na estratégia de mercado de carbono, que já é uma realidade no nosso estado. Ano passado, assinei o primeiro decreto que estabeleceu cotas e a alocação de créditos de carbono disponíveis para venda, totalizando um estoque de mais de 809 milhões de toneladas. Com o programa Guardiões da Floresta, a maior iniciativa de pagamento por serviços ambientais do mundo, nós estamos beneficiando mais de 14 mil famílias de 28 unidades de conservação. Temos entregue concessões de direitos de uso coletivo e concessões florestais, o que dá segurança quanto à posse da terra entregue aos moradores, além da possibilidade de criação de alternativa econômica sustentável para o Estado, com conservação ambiental e geração de renda. Deputado Felipe Souza, nosso líder de governo, investir em conhecimento, meu irmão, é investir no futuro. Não há dúvidas de que a ciência é a bússola e que vem dela a indicação segura dos caminhos que devem ser seguidos.
Também que o desenvolvimento da bioeconomia e de novas alternativas exige investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Nós fizemos nossa parte de forma grandiosa e ressalto que a FAPEAM recebeu, no meu primeiro mandato, o maior volume de investimentos desde a sua criação há 20 anos. Foram 350 milhões de reais em recursos oriundos do Tesouro Estadual, possibilitando lançar 73 programas e apoiar mais de 10 mil projetos de pesquisa. Meus irmãos, estou chegando aqui ao final desse momento da leitura da mensagem governamental. Governando um estado com o tamanho do Amazonas e com a importância de sua biodiversidade para o Brasil e para o mundo, entendo que não poderíamos ter agido de forma diferente. Levando em conta todos os dias e a cada decisão tomada, a vida de cada homem e cada mulher que mora e vive nessa terra. Minha defesa dessas vidas é feita de forma intransigente e o único interesse é de ofertar melhores condições de existência, tanto para quem mora nas cidades do Amazonas, quanto para quem habita nos lugares mais distantes. Temos muitos caminhos ainda a percorrer e me sinto cada dia mais apto, mais disposto e mais encorajado a seguir. Contando com o apoio e a parceria de cada deputado, de cada deputada desta casa, vocês que representam e dão voz direta ao povo do Amazonas, aquele que lhes confiou um mandato de 4 anos para defender e lutar pelos interesses coletivos. De igual modo, conto com o apoio e parceria do Poder Judiciário, para o qual direciono o olhar na busca por equilíbrio e justiça. Sabemos todos que não há possibilidade de haver uma sociedade justa e igualitária sem que a justiça seja aplicada em sua forma mais legítima. Aos meus secretários e secretárias de Estado, parceiros que administram ao meu lado o Amazonas e são vozes técnicas e conselheiras, reafirmo a necessidade de empenho diário e que sigamos trabalhando dedicadamente como temos feito até aqui desde janeiro de 2019. Digo sem vaidade, mas também sem medo de errar, que não houve um dia sequer que tenhamos deixado de agir pelo bem do povo do Amazonas. E se não formos os mais perfeitos, fomos os melhores que pudemos e soubemos ser. Isso nos faz reféns da excelência e ávidos perseguidores de resultados cada vez maiores e melhores. Agradeço, portanto, ao empenho e comprometimento de todos e os convoco para mais trabalho e mais entregas. Conto também com o apoio do meu partido, União Brasil, e aqui cumprimento o presidente Valderlei Avelino, da mesma forma que estendo os cumprimentos aos deputados que foram eleitos por essa sigla. Conto firmemente com o quadro técnico e com a competência de meu vice-governador Tadeu de Souza. Para o meu lado, conduzir o Amazonas por caminhos de crescimento e prosperidade. Agradeço a minha família, apoiadora incondicional dos meus projetos pessoais, que acabaram por virar projetos coletivos, tendo em vista a minha chegada ao cargo de governador do Amazonas. Minha mãe e meus irmãos, quero seguir sendo motivo de orgulho e satisfação para vocês. Meu pai, onde estiver, saiba, sigo e seguirei honrando o seu legado de homem trabalhador, honesto e justo. Meus filhos, Úrsula, Hugo e Antonella, vocês me inspiram e motivam a seguir trabalhando e fazendo o bem. Quero que vocês tenham a cada ano mais orgulho deste pai aqui, que faz pelo coletivo e que sonha e trabalha para que as crianças e jovens do Amazonas tenham as mesmas oportunidades que vocês têm e terão. Minha esposa Tayana, você tem sido acolhimento e força. Obrigado pela parceria, pelo companheirismo, pela presença. Temos muito trabalho para realizar juntos. Conto com você. Ao povo, reitero e repito, sigo animado, firme, corajoso e disposto sempre ao diálogo e aos aprendizados que estão por vir.
Temos muito trabalho a fazer pelo povo e não vamos parar um dia sequer. Muito obrigado, Amazonas! Que Deus abençoe a todos! Para você que acompanhou o Amazonas Atual, você acompanhou a leitura da mensagem governamental pelo governador do estado, Wilson Lima, ele que está iniciando o segundo mandato, foi eleito no ano passado governador em uma disputa no segundo turno contra o senador Eduardo Braga e agora está aí cumprimentando o deputado Roberto Cidade e outras autoridades que também participaram deste evento. Essa é a primeira sessão da Assembleia Legislativa do Amazonas desta legislatura. Ontem os deputados elegeram a mesa diretora, escolheram um presidente, na verdade foi uma recondução de Roberto Cidade ao cargo de presidente, e agora o governador aí faz a leitura governamental. Outras informações sobre esse assunto você confere em amazonasatual.com.br.